Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, povo? Tudo bem? Galera, hoje é quinta-feira, né? Quinta-feira, dia 3 de outubro. E o que a gente vai fazer? Olhar aqui o que tem pra gente no capítulo 3, né? O que nós vamos aprender com esse capítulo 3 aqui? Bora lá? No capítulo 3, está dividido em 3 partes. Na primeira parte, ele está falando sobre a sabedoria. Na segunda parte, ele está falando sobre os benefícios da sabedoria. E na terceira parte, ele fala da atenção ao próximo. E aí, o que ele está falando aqui? Que a pessoa que alcança o dom da sabedoria e consegue colocá-la em prática, ele fala que obtém sucesso. E fala também que obtém graça diante aos olhos de Deus. Compara também a uma árvore, né? Você planta a sementinha, você rega, você cuida, e aí vira aquela árvore frondosa, com frutos. Ele compara com isso também. Mas o mais interessante é que é engraçado que às vezes parece que é muito difícil, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente fica focado no resultado, focar em ser sábio, focar, só que a gente esquece que até a gente alcançar isso existe um processo. E esse processo demanda constância da nossa parte. Então não é que nós vamos fazer a leitura durante 1 mês, 2 meses, isso, já ficamos sábios. Não é assim que funciona. A constância, amar o processo. Como assim que você lê 1 dia, 2 dias, 1 mês e já alcançou? Então, o mais interessante e o que é mais engraçado, né? É óbvio, mas às vezes a gente não pensa dessa forma, né? É o processo que leva a gente a alcançar o resultado que a gente precisa ou que a gente almeja. Então, vamos ver aqui o que ele está falando pra gente, né? Meu filho, não te esqueças do meu ensinamento e guarda meus preceitos em teu coração, porque com longos dias e anos de vida, eles te assegurarão a felicidade. Oxalá a bondade e a fidelidade não se afastem de ti, atas a teu pescoço, gravas em teu coração. Assim obterás graça e reputação aos olhos de Deus e do homem. E aí eu fiquei me perguntando, será que na Bíblia existe alguém que obteve graça aos olhos de Deus? A história de Noé nos conta que ele obteve graça aos olhos de Deus, né? Porque quando Deus pediu ele para construir a arca, Deus poupou ele e a família dele. A história também de Elias, né? Do profeta Elias, quando ele chega na casa daquela viúva, aquela viúva também obteve graça aos olhos de Deus. Por quê? Porque ela confiou naquilo que o profeta fez. Por quê? Eu não sei se vocês conhecem a história. Deus mandou Elias ir até a casa de uma viúva, que essa viúva cuidaria dele. E chegando à casa da viúva, ele pediu água e pediu para ela preparar um pão. E a viúva disse, eu só tenho um resto de azeite e um resto de farinha. Eu estava justamente indo buscar água para preparar esse pão, para eu e meu filho comer e depois morrermos, porque não tinha como ela se sustentar mais. Naquela época, se a mulher ficava viúva,
era muito difícil, porque as mulheres não saíam para trabalhar. E aí o profeta Elias vira para ela e fala: não temas, volta, faz como disseste, mas prepara antes com isso um pãozinho e traze-o para mim. Depois prepararás o resto para ti e para teu filho. Porque eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha que está na panela não se acabará, e a ânfora de azeite não se esvaziará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. Ou seja, como assim chega uma pessoa na sua casa, você só tem um restinho de nada de comer, ela te pede aquilo e ainda vira e fala: não tenha medo, porque não vai te faltar o pão até o dia que vier chover. O seu azeite não vai esvaziar e a farinha não vai acabar. Só que o que aconteceu? A mulher obedeceu. Ela confiou. E aí conta que não acabou a comida. E que ainda assim, o filho dessa mulher morre. E o que o profeta faz? Pega o menino, leva até um quarto, ora a Deus e pede a Deus: não é possível que o Senhor, né? Olha o que ele fala: o Senhor meu Deus, até uma viúva que me hospeda, que quereis afligir, matando-lhe o filho? Estendeu a mão sobre o menino e o Senhor ouviu as preces de Elias. Então, será mesmo que se a gente vai em direção à sabedoria, que se a gente observa a palavra, que se a gente observa os ensinamentos, nós obtemos graça diante aos olhos de Deus? É por isso que eu falo, né? A Bíblia, ela não é um manual de instrução. É como se fosse um manual, mas tem várias histórias de personagens que já fizeram escolhas como as nossas, ruins e boas. Ambas tiveram consequências. E eu te pergunto, com qual história você quer aprender? Qual história você quer seguir? Porque aqui está contando. Alguém já fez da forma que está falando, né? Em Provérbios. Alguém já fez. E a gente tem exemplos de gente que teve consequência boa e teve consequência ruim. E aí, seguindo aqui, ele fala também: não te firmes em tua própria sabedoria, seja quais forem os teus caminhos, pensa nele, e ele aplanará tuas sendas. Ou seja quais forem os teus caminhos, pensa nele. Para de vez em quando, reflete o que você está fazendo, qual a motivação do que você está fazendo aquilo, porque às vezes começa a seguir uma rota, mas quer pegar um atalhozinho, quer pegar um caminho mais fácil. Então sempre, né, ele está convidando, sempre pensa nele, pensa o que você está fazendo, por onde que você está indo, aonde você quer chegar. Vai, aquele caminho ali realmente vai continuar te levando aonde você almeja? E ele fala também: não seja sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e afasta-te do mal. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, obedeça ao Senhor e te afaste do mal. Isso será saúde para teu corpo e refrigério para teus ossos. Honra o Senhor com teus haveres e com as primícias de todas as suas colheitas. Então os teus celeiros se abarrotarão de trigo e teus lagares transbordarão de vinho. E aí eu te pergunto, será que vale a pena? E no finalzinho dessa primeira parte ele fala: não desprezes a correção do Senhor, nem te espantes de que ele te repreenda, porque o Senhor castiga aquele a quem ama e pune o filho a quem muito estima.
Toda vez que Ele nos corrigir, toda vez que Ele nos repreender, Ele simplesmente está nos moldando. Ele nos ama, nos fez imagem e semelhança dEle, e a correção é exatamente para que a gente seja moldado. Então não fique bravo quando o Senhor te corrigir. Aceite a correção com muita alegria. Na segunda parte, ele está falando sobre os benefícios da sabedoria, né? Feliz o homem que encontrou a sabedoria, daquele que adquiriu a inteligência, porque vale mais este lucro que o da prata, e o fruto que se obtém é melhor do que o fino ouro. O que ele está dizendo? É muito melhor ter sabedoria do que a prata e o ouro. Porque no final das contas, se você for sábio, você vai alcançar riqueza. Essa é a sacada. E às vezes a gente está ali todo o tempo fazendo o quê? Querendo o ouro, querendo a prata. Mas buscar a sabedoria, que é algo dia a dia, que é algo que nos dá um trabalho, que é algo que não é mágico, a gente esquece de fazer isso. Então ele está falando isso. Ele fala que ela é mais preciosa que as pérolas, joia alguma a pode igualar. E aí ele fala também, se te deitares, não terás medo. Uma vez deitado, teu sono será doce. Não terás de recear nem terrores repentinos, nem a tempestade que cai sobre os ímpios. E eu te pergunto, e ele fala, porque o Senhor é a tua segurança e preservará teu pé de toda cilada. Será que teve personagens, né, que realmente observaram, não temiam, personagens que realmente confiaram tudo no Senhor? E aí a gente tem um exemplo de Davi, né? Os Salmos de Davi. Davi contava, né? Deito logo, pego no sono, porque o Senhor é comigo. Então, a gente, às vezes, quer confiar no nosso próprio braço, inclusive a nossa paz, a nossa tranquilidade. Se você está desenvolvendo algo, se você está embaixo de um propósito, não tem o que temer. Porque quem te colocou ali é o responsável por tudo aquilo que te acontecer. E aí o que falta você fazer de vez em quando? Senhor, eu sei que isso daqui é uma promessa sua para a minha vida. Então eu coloco em tuas mãos. E qualquer um que vier aqui me tirar disso, é problema seu. Eu não tenho nada com isso. Coloca na mão daquele que resolve. Não queira resolver por si só. É isso que nos falta às vezes. Porque a gente acha que nós é que vamos conseguir dar solução para as coisas. E não é assim que vai acontecer. E na terceira parte, ele fala de atenção ao próximo. Não negues um benefício a quem o solicita, quando está em teu poder concedê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta depois, eu te darei amanhã, quando dispõe de meios. Quantas vezes alguém para a gente na rua ou bate na porta da nossa casa pedindo um prato de comida ou algum mantimento e que a gente fala, hoje não tem não, volta depois. E às vezes você tem. Quem tem fome, gente, tem urgência. Eu sei e eu entendo que tem muita gente que devia estar se ocupando do seu próprio sustento. Concordo absolutamente. Só que não deixe essa pessoa voltar depois. Pelo sim e pelo não, se tiver dentro dos seus olhos, dentro do seu radar, porque tem coisas que Deus permite que você veja, para que você tome providência.
Se esse irmão está batendo na porta da sua casa, é para que você tome providência. E aí ele continua: não maquines o mal contra teu vizinho, quando ele habita com toda a confiança perto de ti. Não invejes os homens violentos, nem adote seus procedimentos, porque o Senhor detesta o que procede o mal. Ele fala também: a glória será o prêmio do sábio, e a desonra será a herança dos insensatos. E aí, nessa parte de atenção ao próximo, será que teve gente que foi atento com o próximo nessa história? E aí eu quero trazer aqui a história de quem? A história do... Nossa, gente, fugiu a cabeça. Do samaritano. Um homem estava pelo caminho, foi abordado por ladrões, foi atacado, apanhou e ficou lá jogado, todo machucado. E aí o que aconteceu? Passou um profeta, passou um sacerdote, e o sacerdote não fez absolutamente nada. Viu o homem machucado e não tomou providência. Passou um levita também, não tomou providência. E passou um samaritano. E naquela época, o samaritano não era exemplo de pessoa, né? O samaritano às vezes era gente que agiu contra a lei, pessoas que não eram tão queridas assim. Esse samaritano pegou esse homem, cuidou dele, levou ele até uma taberna, um hotelzinho, deu um dinheiro pro cara do hotel, falou: toma conta dele, aqui tá o dinheiro para tudo que ele precisar, e se ficar maior o gasto, na volta eu vou te ressarcir. Então, nós temos sim exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram atenção com o próximo. E o convite hoje é exatamente esse: que a gente não esqueça dos ensinamentos, continue buscando e trilhando esse caminho da sabedoria, que a gente entenda quais os benefícios disso, porque entendendo os benefícios, acaba que é uma motivação para que a gente continue seguindo esse caminho e buscando conhecimento. E que a gente seja mais atento com a necessidade do próximo. O que tiver no nosso alcance, que a gente faça. Porque não se esqueça, emprestar ao pobre, nós estamos emprestando a Deus. E é Deus que vai nos ressarcir. É Deus que vai nos devolver o favor. E isso é muito maravilhoso. Então, esse é o meu convite para vocês, né? Para mim também, no dia de hoje. Peço a vocês que, se tiver tempo, leia o capítulo completo, faz uma oração, né? No versículo, declare sobre sua vida: eu sou uma pessoa sábia, eu sou uma pessoa que observa a sabedoria, eu vou obter graças diante aos olhos de Deus com cada atitude, eu valorizo essa sabedoria e eu sou, sim, um ponto de amor, um ponto de sustento, um ponto de atenção a todo aquele que chegar próximo de mim e precisar de alguma coisa. Eu estarei atento à necessidade do meu próximo. Declara isso sobre a sua vida neste dia. E se faz sentido para você esse nosso momento, comenta, compartilha, transmite este conhecimento para as outras pessoas. Fala você também da palavra para as outras pessoas. Porque a essência da sabedoria está em ler, ouvir, conhecer a palavra. Combinado? Um beijo, uma linda quinta-feira. Deus abençoe todos vocês.